Você também já sentiu que a sua vida não flui na velocidade e na proporção que você esperava? Parece que os projetos que você idealizou e as coisas que você sonhou ainda não aconteceram e, de certo modo, isso te frustra. Parece até que você não consegue estar 100% focado nas atividades que você tanto sonhou. Aquele projeto que você, certa vez, idealizou e pensou e sonhou, hoje está nas suas mãos, mas você não consegue colocar a mesma energia que tinha no passado. Se isso está acontecendo com você, isso também já aconteceu comigo. E a forma que eu consegui encontrar para sair desse cenário e para transformar isso em motivação, energia e principalmente resultado foi foco e prioridade. E nesse vídeo eu quero te ajudar a priorizar as coisas certas e focar em cada uma das atividades corretas para que você tenha uma vida de mais sucesso, mas principalmente uma vida de paz e de tranquilidade, que não só seja um sucesso, mas que seja uma vida feliz e que os resultados venham naturalmente. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Princípios do Rei, eu sou o Nathan Soares e hoje eu quero falar com você sobre foco e prioridade e como isso vai te ajudar a ter mais resultado, mas principalmente uma vida mais tranquila, menos ansiedade e mais felicidade naquilo que você executa no seu dia a dia. Antes de tudo eu quero começar contando uma história para você. Eu sempre tive o sonho de ter a minha empresa própria. Passei por grandes empresas, fui gestor de diversas equipes, mas o meu sonho era trabalhar com algo próprio. E hoje eu tenho a minha própria empresa, mas me encontrei em certo momento frustrado. Parecia que aquilo que eu tanto sonhei no passado, hoje não dava certo. As coisas não aconteciam como eu queria. Eu não conseguia depositar a mesma energia que eu tanto sonhava, agora que tudo estava nas minhas mãos. Mas em uma conversa muito importante que eu tive com a minha esposa, ela abriu os meus olhos. E ela me disse que o meu foco não estava sendo na coisa certa. Eu estava focando sempre no problema que viria e nunca na atividade que eu executava. Quando eu estava com ela, estava pensando na empresa. Quando eu estava na empresa, estava pensando na nossa filha. E quando eu estava com nossa filha, pensava nas coisas que precisavam ser feitas dentro de casa e era sempre um looping negativo. Eu sempre estava preocupado com o que viria e nunca com o que eu estava executando. Foi aí que eu parei, refleti e entendi. Eu preciso aprender a ter foco e preciso aprender a priorizar. Se você tem apenas uma das duas coisas, não vai dar certo. Você precisa tanto ter foco quanto prioridade para que você tenha tranquilidade de executar as atividades. E eu quero começar mostrando para você como eu priorizo as minhas atividades. Eu utilizo uma metodologia chamada Matriz de Eisenhower. Ela funciona muito bem para mim e eu acredito que ela também vai funcionar para você. Essa matriz ela é composta por 2 linhas e 4 quadrantes. Nas linhas você tem o nível de urgência e o nível de importância. E os 4 quadrantes vão determinar o que você faz com cada uma das tarefas. Então você tem lá atividades não urgentes e não importantes, atividades não urgentes, mas importantes, atividades não importantes, porém urgentes, e atividades que são tanto importantes quanto urgentes. Eu estou deixando o quadrante aí na tela e eu vou te explicar agora o que você faz com cada uma delas. Então vamos lá. Nas atividades não importantes e não urgentes, você deve eliminar. Já as atividades importantes, mas não urgentes, você deve agendar, então programar esse tipo de atividade. As atividades que são urgentes, mas que não são importantes, você deve delegar a alguém para que possa executar para você. Por fim, as atividades urgentes e também importantes devem ser realizadas agora. Você precisa executar essas atividades imediatamente. Eu vou te dar um exemplo de cada uma delas. Atividades não importantes e nem urgentes. É aquela atividade que você executa sem nenhum tipo de benefício, algo que não te traz nada e também não é importante, tampouco urgente. Portanto, elimine, pare agora de fazer. Atividades muito importantes, mas não urgentes. Aquele livro que você ainda não leu, aquele curso que você não começou, aquele passaporte que você não tirou, aquela viagem que você ainda não programou, são atividades importantes para você, mas que você sempre tende a deixar para frente. Atividades que são urgentes, mas não são importantes. Talvez limpar a sua casa, dar um banho no seu cachorro, lavar o seu carro, são atividades urgentes, mas não são tão importantes assim. Você pode delegar alguém para fazer isso. E por fim, atividades urgentes e também importantes. Por exemplo, se você sente algum sintoma negativo de saúde, você imediatamente deve ir ao médico. Se você tem uma apresentação para executar no seu trabalho, você precisa executar isso agora, deixar tudo pronto, se preparar para esse dia. Uma data importante com a sua esposa, você deve comemorar, aproveitar esse dia na totalidade, executar agora e não postergar nada que seja urgente e também importante. Agora que nós já aprendemos a priorizar as nossas tarefas, entra um segundo ponto, o foco.
Quando você está executando uma tarefa e você não tem foco total naquilo, você não consegue ser totalmente produtivo. Eu sempre fui uma pessoa multitarefas. Tive muita facilidade em executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo e achava que isso era o máximo. Me sentia muito produtivo, parecia que eu conseguia fazer diversas coisas num curto período de tempo. Porém, eu executei isso por tanto tempo que eu comecei a ter um sintoma muito negativo. Eu não tinha prazer em nada que eu estava executando. Me recordo de uma vez onde eu fui preparar um almoço para minha esposa. Eu estava preparando um almoço para ela, ouvindo algo na TV e ainda no meu celular executando uma terceira atividade. Eu não consegui viver nenhum dos três momentos. Nem o que estava vendo na TV, nem o que estava fazendo no celular, tampouco o almoço que eu estava preparando. E isso não só é negativo no sentido de prazer, quanto também de execução. Nem o almoço foi o melhor possível, tampouco eu aproveitei tudo que estava passando na TV e a atividade que executava no celular, obviamente, não foi 100% eficaz, porque eu executei tudo de maneira dividida. O meu foco se dividiu e eu não consegui ser totalmente produtivo naquela ocasião. Mas o mesmo acontece em vários outros momentos, como por exemplo, você está na academia, mas o seu celular está tocando e você pensa no que está acontecendo no trabalho. Seu treino é improdutivo, a ansiedade toma conta e você não vê a hora de sair dali para resolver os problemas que estão do lado de fora. Quando na verdade a academia deveria ser um momento de foco e de atenção ao seu corpo, justamente para poder lidar melhor com esse tipo de ansiedade. Ou talvez quando você está no trabalho e preocupado com o que está acontecendo dentro de casa. E o inverso também, quando você está dentro de casa com a sua família e a sua mente está totalmente ligada ao trabalho. Se isso está acontecendo com você, é porque você não está tendo foco nas suas atividades. Mas Natan, como eu resolvo isso? Bom, eu resolvi de uma maneira muito simples. Eu determinei que quando eu inicio uma tarefa, eu vou até o final e eu dou total atenção para aquele tipo de atividade. Quer ver um exemplo? Eu criei uma rotina no meu dia a dia. Nessa minha rotina, eu inicio o dia com uma oração. Independente do que aconteça durante a minha oração, eu apenas oro. Eu não me preocupo com mais nada do que está acontecendo e busco aproveitar esse momento. Quando a oração finaliza, eu parto para uma atividade de redes sociais. Eu faço algumas publicações, trabalho meu marketing, alguns stories. E eu executo isso com total foco. Só após executar essas duas atividades é que eu inicio minha rotina de trabalho. E aí eu entendo que as duas atividades já foram vencidas e consigo trabalhar com mais foco. Da mesma forma, quando eu estou na academia, é um refúgio. Não atendo o telefone, não atendo a clientes. Naquele momento, eu busco me dedicar para o meu treino. Afinal, é apenas uma hora do meu dia e precisa ser levada a sério. Também um outro hábito que eu gosto muito de fazer é estar com a minha família. E quando estou com eles, eu me desligo das redes sociais, clientes e problemas de fora. Mas como você consegue dar conta? Eu tenho muito trabalho, eu tenho muita demanda, eu não consigo fazer isso porque eu tenho excesso de atividades. Provavelmente não. Eu discordo de você mesmo sem entender o seu cenário. Você não tem falta de tempo, você tem falta de organização. Provavelmente você está dedicando ao longo do seu dia várias horas para atividades improdutivas que nós acabamos de ver no quadrante. Se você eliminar essas atividades e delegar as demais, você vai conseguir dar conta de tudo da maneira correta. Vai ter uma vida mais feliz, mais leve e mais produtiva. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei, comente aqui embaixo quais atividades você vai eliminar e delegar a partir de hoje para que tenha uma vida mais produtiva e mais feliz. E se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, espero que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma vida de paz e de prosperidade.